Que Deus nos abençoe. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Você sabe que benefícios a leitura de um livro espírita pode trazer para você? O tema de hoje é Livro Espírita Lido, Ideia Renovada. Para conversar conosco, temos aqui José Revoredo, do Centro Espírita Irmão Aura, em Goiânia. Seja bem-vindo, Revoredo. Muito obrigado. Para mim é uma alegria estarmos mais uma vez aqui participando do programa Espiritismo em Ação, até porque é um programa que a cada dia mais aumenta a sua audiência. Eu tenho tido várias observações de amigos que estão assistindo regularmente e dizendo que o programa realmente está muito bom. Temas muito ricos, né, Revoredo? Muito ricos, muito importantes, oportunos, e nós não podemos realmente perder a oportunidade de falar na doutrina espírita, nesses esclarecimentos que ela traz, principalmente nos momentos atuais, onde nós vemos tantas coisas acontecendo, transição planetária, tantas dúvidas, as pessoas assim precisando ser consoladas quanto a alguns acontecimentos em suas vidas, e a doutrina se encaixa muito bem nesses momentos. Você começou falando sobre a necessidade do consolo nos dias atuais, e aí nós já começamos o nosso bate-papo com a seguinte pergunta: qual a necessidade da leitura e do estudo para o espírito? Realmente a leitura, o estudo, são muito importantes, até porque nós sabemos que, como o próprio Cristo advertiu, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós sabemos que o livro é provavelmente o maior repositório de conhecimento, de esclarecimentos que temos atualmente. E a boa leitura, o bom estudo, ele vem nos trazer orientações seguras, orientações que nos auxiliam no próprio processo evolutivo. Então, quando se fala da questão da boa leitura, de um bom estudo, nós percebemos ser fundamental para aquele que quer ascender na vida, né? Muito importante. Revoredo, especificamente o livro espírita, qual é a relação entre ele, o livro espírita, e o processo de reforma íntima do ser? Porque nós espíritas nos preocupamos, temos que nos preocupar diariamente com esse processo de reforma íntima. Como é que o livro espírita pode ser um instrumento de auxílio nesse sentido? Muito bem. André Luiz, no livro Conduta Espírita, no capítulo que trata sobre o livro, perante o livro espírita, perante o livro, ele diz que livro lido, ideia renovada. Então a gente, assim, fica claro que o livro espírita, ele traz a possibilidade das pessoas de se renovarem, não só as suas ideias, os seus conhecimentos, mas acima de tudo, se sentirem motivadas à sua autorrenovação. É fundamental entendermos que a devida orientação, a orientação espírita, a orientação que nos conduz ao acerto, orientações que nos conduzem também a essa reforma íntima, nos orienta, nos direciona para que a nossa reforma íntima aconteça de forma efetiva. Nós sabemos que executar aquilo que aprendemos, a prática, ela é fundamental, até porque o próprio Emmanuel nos diz que a prática é o instrutor do aperfeiçoamento. Mas precisamos ter as orientações para saber aonde seguir. Então é por isso que o livro vem nos trazer essa possibilidade de nos dar melhores condições para a nossa reforma íntima. Haja vista que, se avaliarmos uma boa leitura, um bom caso, um bom romance, orientações doutrinárias diversas, faz com que a gente passe a ter ali referências. E nós precisamos muito de boas referências. As referências, elas nos auxiliam a chegar aonde também pretendemos chegar. Então é por isso da importância em relação à reforma íntima. E essa leitura vai fortalecer a nossa fé através desses exemplos, desses testemunhos, né, Revoredo? Sem dúvida nenhuma. Isso que você me perguntou me faz lembrar de Gesiel, que está descrito lá no livro Paulo e Estevão, onde Emmanuel coloca nesse romance maravilhoso, que Gesiel, que depois mudara seu nome para Estevão, ele, quando foi acolhido na Casa do Caminho, Pedro acolheu, estava dando as primeiras orientações, dizendo sobre o Messias, que já havia estado entre eles, e Gesiel era um daqueles que aguardava a vinda do Messias. Então ele estava ali ansioso para receber as orientações, para conhecê-lo, e Pedro afirmou a ele que o Cristo já não estava ali entre eles, mas que ele tinha ali as orientações escritas na época por Levi,
né, o evangelista Mateus, e trouxe esses pergaminhos para Gesiel. Lá Emmanuel diz que Gesiel não leu, devorou. Devorou as orientações do Cristo, e lágrimas desciam de seus olhos, ele profundamente emocionado. Daí a gente observa o tanto que o livro... ele se converte no mesmo instante. É verdade, e o tanto que o livro tem essa capacidade de nos pôr em contato direto com o autor. Então ali ele se viu à frente do Cristo. Ali o que ele estava lendo, na verdade, estava lhe dando a oportunidade de estar diretamente em contato com as orientações de Jesus. Quer dizer, um fato muito bonito que demonstra o tanto que uma boa leitura pode realmente atingir o nosso coração. E não nos esquecendo que na mesma obra ele não só lê, mas ele começa a divulgar a boa nova, que é o chamado Evangelho, né, Revoredo? Ele começa a divulgar essa boa nova. Essas boas notícias, né, essa boa nova foram divulgadas por ele, né, posteriormente pelo próprio Paulo de Tarso, né, antigo Saulo de Tarso, e a gente observa que a boa leitura, porque todos eles, aqueles que não tiveram contato direto com Cristo, o tiveram a partir da leitura dos Evangelhos. Então, se não fossem essa possibilidade de ler aqueles esclarecimentos, aqueles ensinamentos, de ter o contato com Jesus a partir de uma boa leitura, no caso, na época, pelos pergaminhos, eles não teriam tido a condição de receber aqueles ensinamentos. Daí a importância, né? Porque quando falamos algo que ouvemos, tem uma repercussão. Mas quando lemos diretamente o que o autor afirmou, ou os fatos que aconteceram na vida dele, realmente a nossa possibilidade de se inteirar com esse conhecimento é muito grande. E os evangelistas prestaram um favor para as gerações posteriores, que foi justamente documentar tudo aquilo, Sem duvidamente. Lógico que devidamente orientados e amparados pela espiritualidade maior, né, que também através da intuição, através da inspiração, possibilitou aqueles evangelistas narrarem aquilo que ouviram presencialmente, como aconteceu com João, como aconteceu com Mateus, né, ou aqueles que ouviram, como aconteceu com Marcos e Lucas, que não conheceram Jesus pessoalmente, mas foi através da leitura dos seus evangelhos, ou mesmo das orientações dadas por Paulo de Tarso, ou mesmo também por Pedro, que foram capazes de escrever e trazer esse grande legado aí para a humanidade. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo, continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Voltamos agora com o programa Espiritismo em Ação e hoje conversamos sobre o tema Livro Lido, Ideia Renovada. Revoredo, neste mês de abril nós comemoramos 156 anos da publicação de um dos livros mais importantes da literatura espírita, o Livro dos Espíritos. Qual o impacto dessa obra na época de sua publicação e qual o seu papel na atualidade? Com certeza, na época de sua publicação, ele foi publicado na França. França essa que tinha passado por o processo mesmo do iluminismo e que a própria humanidade como um todo estava preparada para receber verdades como as que foram reveladas pelo Livro dos Espíritos. Ele teve um impacto na época muito grande, muito importante. A gente pode observar que
além de tudo, ele é um livro didático, muito fácil de ser lido. E a doutrina espírita seria ali fundada, né, ou iniciada com a publicação desse livro, né, a 18 de abril de 1857. E a gente observa que, eu falo que ele é um livro muito didático, né, porque é um livro de perguntas e respostas, e que a pessoa interessada, ela pode não só acompanhar todo o desencadear de ideias, mas ela pode também pesquisar aqueles assuntos que mais lhe interessam, e são assuntos que versam, mesmo dentro da filosofia, da ciência, da religião, né, podemos dizer que o Livro dos Espíritos é como se fosse um livro síntese. A partir dali, outros livros que são considerados também obras básicas da doutrina espírita foram desdobrados. E os assuntos são tão atuais que quando a gente os lê nesse momento, aí, há 156 anos depois da publicação desse livro, nós vemos o tanto que esse livro é atual. Nós temos agora recentemente essas indagações sobre a questão do aborto, e nós vemos lá a afirmação do Espírito da Verdade de que a vida se inicia no momento da concepção. Então, essa é uma afirmação que na época já era uma afirmação reveladora até. Né? E hoje ela realmente pode servir de base para qualquer pessoa analisar quanto a esse respeito. Né? Não adianta pensarmos, a criança enquanto não nasce ainda não é um ser humano, isso é um absurdo. No estado fetal ou mesmo embrionário, e quando você ouve essa observação de que o espírito se liga ao corpo físico no momento da concepção, então ali já existe vida. E isso nós estamos dando um exemplo aqui, mas quantos outros, né? A primeira pergunta mesmo desse Livro dos Espíritos é o que é Deus? Né? A afirmação do Espírito da Verdade é que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e vão nos trazendo outras revelações que fazem com que a gente perceba o tanto que a doutrina espírita realmente é esclarecedora. Algumas pessoas perguntam, mas o Livro dos Espíritos não é complicado? Eu diria que é o primeiro, na verdade eu recomendo, né, como o livro que melhor é para ser emprestado, para ser apresentado para um leigo. Né? Às vezes mas não é o Livro dos Espíritos mesmo. Até porque foi por isso que os Espíritos o revelaram como primeiro, publicaram, né, como primeira obra, por ser tão didático como por ter essas perguntas e respostas, pelo desencadear de ideias. Tudo isso faz com que o Livro dos Espíritos tenha uma importância muito grande na doutrina espírita e também nos dias atuais. E nós, analisando a importância do Livro dos Espíritos e de tantas outras obras, nós gostaríamos de saber também, Revoredo, se a leitura de um livro espírita, ela beneficia aqueles que estão num processo obsessivo ou mesmo de depressão, né? E qual a relação entre a leitura do livro espírita e o tratamento espiritual? Muito bom, muito boa pergunta. Aliás, se formos pensar bem, se acabamos de afirmar que quando lemos uma boa obra, um bom livro, nós conseguimos elevar o nosso pensamento, né? Nos colocar em contato direto com o próprio autor, com suas ideias, com seus pensamentos. Quando lemos um bom livro, nós temos a possibilidade ali de sermos amparados em diversos campos, principalmente também no campo obsessivo. Porque as orientações que trazem nos livros espíritas fazem com que nós nos elevemos, espiritualmente falando, né? Elevemos o nosso padrão vibratório, dificultando a sintonia com as mentes inferiores, que tentam nos obsediar ou nos dificultar a caminhada. Então essa sintonia com os espíritos superiores, tanto é que quando a gente está lendo um bom livro, a gente se vê realmente naquela história, ou naquele romance, ou profundamente tocado pelas orientações doutrinárias daquela obra, e isso realmente é como se fosse um antídoto, ou mesmo um antídoto contra, né, a obsessão, ou até uma vacina para que não tenhamos dificuldades nesse campo. E a gente fala obsessão, mas em todos os sentidos. Quando falamos, tem uma frase de Humberto Campos, que ele diz, é uma afirmação, que ele diz que depois da oração, o livro é a única escada pela qual o céu pode descer à terra. Se pensarmos assim, nós sabemos a importância da oração em nossas vidas, a importância desse contato com a espiritualidade maior. Então, se depois da oração o livro é a única escada pela qual o céu pode descer à terra, ou seja, os espíritos superiores possam alcançar as nossas mentes, ou mesmo envolver aí os nossos corações, né, equilibrando os nossos sentimentos, a gente percebe que isso, na verdade, se reúne como uma bela oportunidade
de nos precaver quanto à obsessão ou outras dificuldades que tenhamos. Na Casa Espírita, nós com certeza vamos encontrar a oferta dos livros espíritas, né, Revoredo? E então nós gostaríamos de saber que tipos de estímulo a leitura a Casa Espírita oferece para os seus frequentadores, né? Porque a Casa Espírita tem a obra, mas ela tem que apresentar a obra para os seus frequentadores. Que tipo de estímulo ela oferece à leitura? Realmente é muito importante a Casa Espírita propiciar essa divulgação da doutrina espírita por intermédio dos livros. Nós vemos aí o próprio André Luiz afirmando que nós devemos divulgar por todos os meios lícitos as obras espíritas, né, que propagam os postulados evangélicos. E a gente vê, assim, a casa ela pode fazer isso, seja com sua biblioteca, uma biblioteca fixa ali, aberta para que as pessoas que frequentam a casa possam ter acesso. O próprio Clube do Livro Espírita é muito importante, porque ele facilita realmente a pessoa ter regularmente um excelente livro em suas mãos, com um custo realmente muito inferior do que ele teria se fosse comprá-lo normalmente em uma livraria. A própria livraria na Casa Espírita, é importante que a Casa Espírita tenha essa livraria. Se ela não tem condições de abrir uma livraria, pode ser uma exposição de livros ali no dia da reunião pública, no dia do tratamento espiritual, no dia da mocidade, oportunidades para as pessoas terem acesso ao conhecimento da doutrina espírita por intermédio do livro. Então são várias oportunidades. A Casa Espírita, a direção de uma Casa Espírita, ela realmente tem que incentivar a boa leitura e tem que propiciar condições para que os seus frequentadores tenham acesso a esses livros. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo e continuamos com o bate-papo no último bloco. Fique conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação. E o tema de hoje é Livro Espírita Lido, Ideia Renovada. Revoredo, nós conversávamos no bloco anterior sobre os modos que a Casa Espírita tem de ofertar o livro àqueles que chegam buscando as obras para o consolo, para o refazimento, né? Mas nós gostaríamos de saber também se a Casa Espírita apresenta os livros espíritas lá fora. Como é que a Casa Espírita leva os livros para aqueles que não chegam? Realmente é muito importante. Não basta somente divulgarmos o livro espírita no centro espírita, onde as pessoas, os frequentadores ali se encontram. É importante também levarmos essas orientações para fora dos limites da Casa Espírita. Isso nós podemos fazer através das feiras de livro espírita, que as casas espíritas podem estar aí promovendo, né, levando essa orientação, né, esse esclarecimento, para aqueles que queiram e que não estejam lá ainda frequentando uma casa espírita. Quantos são aqueles que vão nas feiras de livro e que a partir dali, de observar ali um título, uma capa, se veem envolvidos, né, com a vontade realmente de poder conhecer um pouquinho daqueles esclarecimentos e ali tem acesso à doutrina espírita. Mas também uma atividade, sabe, Larissa, que tem trazido muitas alegrias pela abrangência, né, de divulgação da própria doutrina espírita pelo livro espírita, tem sido a campanha de esclarecimento Humberto Campos. Porque a campanha de esclarecimento Humberto Campos é um trabalho muito simples, é um trabalho de divulgação da doutrina espírita por intermédio dos livros, emprestando-os de lar em lar, de porta em porta. É um trabalho de empréstimo de livro gratuito,
onde a família pode ter acesso a esse livro. 2 semanas depois, o grupo volta para recolher o livro, para emprestar para outras famílias, e o trabalho vai se expandindo, né, atendendo realmente a um grande número de famílias. E o interessante é perceber a aceitação, o quanto as pessoas estão assim, ansiosas por esses esclarecimentos. Mesmo de outras religiões. Mesmo de outras religiões. A gente acha interessante que o próprio Kardec, lá na conclusão do Livro dos Espíritos, ele afirma que os tempos são chegados para que o homem conheça as verdades. E as pessoas realmente estão preparadas para isso. Hoje, assuntos da doutrina espírita são discutidos abertamente, coisas que no passado não era tanto quanto hoje, ou mesmo através dos não só livros, mas dos filmes, seja em telas de cinema, seja nas telas televisivas, ou mesmo em matérias diversas da imprensa escrita, enfim. O que a gente percebe é que esses assuntos têm cada vez mais aguçado a curiosidade, ou mesmo a vontade de ser amparado, ou receber alguma orientação, e o livro espírita é esse sublime instrumento. A gente observa, o próprio Dr. Bezerra de Menezes, ele afirma que o livro é o instrumento escolhido pela espiritualidade amiga, né, para que o espiritismo, esse consolador prometido aí pelo próprio Cristo Jesus, para que esse consolador, para que essas orientações cheguem até os homens. Então a própria campanha de esclarecimento Humberto Campos promove isso, adentrando aos lares, convidando também as pessoas que queiram conhecer um pouquinho mais a frequentar a casa espírita. Aí sim, aqueles que se veem profundamente envolvidos com a boa leitura, se vê também na vontade de participar de um curso na casa espírita, de estar conhecendo um pouquinho mais, aprofundando um pouquinho mais os seus conhecimentos, né? E o interessante, Larissa, talvez seja bom deixar esse recado, é que aquelas casas espíritas que queiram conhecer essa metodologia de trabalho, uma metodologia simples, mas interessante. Ela é uma metodologia que já está estabelecida de divulgação da doutrina espírita pelo livro espírita de porta em porta, pode acessar, né, o site www.ocentroespírita.com. Lá na página das campanhas, tem a campanha de esclarecimento Humberto Campos, e receber as devidas orientações. Ou mesmo ligar, pode dar um telefone aqui também, isso é interessante, porque aquele que quer implantar em seu centro, tem um grupo que o grupo vai até essa casa espírita, auxilia na implantação desse trabalho, para que a casa espírita possa continuar esse trabalho de divulgação. O telefone pode ser o 62, né, de Goiânia, 9137-5461. É interessante, quem quiser pode ligar nesse número e pedir para que a implantação desse trabalho em seu centro espírita. Nós vamos assistir uma matéria sobre o tema de hoje. Acompanhe conosco. Fizemos vários atendimentos para encarnados também, moradores de rua, pessoas que chegavam com inúmeros problemas e às vezes pediam indicações de livros que poderiam estar auxiliando com seus problemas, né, no dia a dia. O livro espírita não é simplesmente a reunião de folhas enfeixadas e montadas em capas. Ele transcende a definição de um livro comum. Ele é aquele que ensina a selecionar a arte que exprime a verdadeira beleza, que valoriza e dignifica o ser humano, como relatou André Luiz. Emmanuel, por meio de uma psicografia de Chico Xavier, nos alerta: cada livro edificante é porta libertadora. O livro espírita, entretanto, emancipa a alma nos fundamentos da vida. O livro científico livra da incultura. O livro espírita livra da crueldade, para que os loucos intelectuais não se desregrem nas delinquências. O livro filosófico livra do preconceito. O livro espírita livra da divagação delirante, a fim de que a elucidação não se converta em palavras inúteis. O livro jurídico livra da injustiça. O livro espírita livra da parcialidade, a fim de que o direito não se faça instrumento da opressão. O livro informativo livra do atraso. O livro espírita livra do tempo perdido, a fim de que a hora vazia não nos arraste à queda em dívidas escabrosas. Amparemos o livro respeitável que é luz de hoje. No entanto, auxiliemos e divulguemos quanto nos seja possível o livro espírita, que é luz de hoje, amanhã e sempre. Revoredo, Chico Xavier, o maior médium brasileiro, contribuiu imensamente para a literatura espírita através da psicografia de várias obras. Dentre elas, nós destacamos os autores espirituais como Emmanuel e André Luiz. Qual o papel das obras desses dois autores e sua contribuição para a doutrina espírita?
Esses autores, eles têm um papel muito importante na propagação do espiritismo evangélico. É interessante ressaltar que, especificamente nas obras de André Luiz faz o papel como se fosse um repórter do plano espiritual. E lá ele relata aquilo que ele vê nas suas diversas obras, trazendo os esclarecimentos dos mentores que o orientam ponto a ponto o que aquilo representa. E para nós, aqui do plano físico, quando estudamos André Luiz, a gente passa a entender melhor. Alguns até brincam dizendo que o próprio Livro dos Espíritos apresenta o plano espiritual. E André Luiz, com as suas obras, povoa esse plano espiritual e faz com que a gente entenda a correlação que existe com a nossa própria vida, que é muito semelhante, né? Agora, já Emmanuel também nos traz orientações diversas, principalmente ligando a doutrina espírita ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos nas obras de Emmanuel a revivescência desse cristianismo primitivo, a gente sente a presença de Jesus, que também é uma preocupação, sempre foi uma preocupação muito grande do próprio Kardec, da própria espiritualidade, quando publicou o Livro dos Espíritos, e mesmo o Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Espiritismo ele está intimamente ligado ao Mestre Jesus, às orientações de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então são autores fundamentais para a compreensão do Espiritismo e para que a gente possa não só compreender, mas divulgar melhor. Caro telespectador, você que gostaria de ter mais informações sobre o tema de hoje e sobre onde encontrar livros espíritas e até mesmo em relação à campanha de esclarecimento Humberto de Campos, acesse o site www.ocentroespírita.com. Chegamos ao final do programa Espiritismo em Ação de hoje, agradecendo a presença do Revoredo e ao telespectador por ter nos acompanhado. Muita paz e que Deus nos ilumine.